Sabia que o cancro pode ser prevenido através de uma alimentação saudável? Tem conhecimento que a fadiga diária e a agressividade é um dos sintomas da depressão? Sabia que a cegueira é uma das complicações frequentes na diabetes? Sabia que pode prevenir as doenças cardiovasculares? Sabia que existe um elevado custo para a sua saúde se for sedentário? Estas e outras questões serão respondidas por vários profissionais de saúde que trarão informações importantes para o bem-estar da sua saúde física, mental, espiritual e social. Contamos consigo e com todos aqueles que possas vir a convidar. E lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Se repararem no título do PowerPoint, Prevenção do Cancro, eu coloquei reticências. Logo à partida, para quebrar aquela ideia que nós vamos trazer para aqui, ideias miraculosas. A prevenção do cancro é algo que é possível, mas tem reticências. E eu se calhar vou falar-vos mais das reticências esta noite do que propriamente da prevenção diretamente. Queria partilhar convosco um conjunto de imagens. Essas imagens começam por um versículo conhecido. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, então os mandamentos, então os estatutos, se fizerem isso, a promessa que é feita por Deus é que nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. No fim de contas, porque eu sou o Senhor que te sara. E é engraçado quando lemos este versículo e tentamos perceber se as doenças que afligiram os egípcios eram as mesmas que nos afligem a nós. E um estudo feito pelos homens que dominam a paleopatologia, que envolveu 36 mil múmias. Eles foram encontrar nestas múmias doenças que nós conhecemos bem. Eu deixo-os ler. Provavelmente conhecem muitas delas. A verdade é que a maior parte delas dominam nos nossos dias. E a promessa que nos é feita é que nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, ou sobre vós, porque eu sou o Deus que sara. Então, a apresentação do tema, a prevenção do cancro, está praticamente feita. Dou-vos um exemplo. 100 mil construtores, 10 anos para construir os trilhões de pedras, 20 anos, para construir os trilhos das pedras, 20 anos para edificar as pirâmides em si. Com tanta gente, como é que não há descrição de tantas doenças como aquelas que seriam de esperar, em condições tão difíceis como aquelas em que eles viviam? E é engraçado que há um historiador chamado Heródoto, que é conhecido como o pai da história, uma das primeiras pessoas a escrever com alguma sabedoria à história. Ele disse assim: existe uma inscrição em caracteres egípcios numa pirâmide que registra a quantidade de rabanetes, cebolas e alho que os construtores consumiam. E até a determinada altura ele disse-me que o dinheiro gasto tinha ficado por volta de 1.600 talentos de prata, que nos nossos dias corresponde a 4 milhões de dólares, mais ou menos. Rabanetes, cebolas e alho. Seria este o segredo? Alguma coisa aconteceu realmente. Alguma proteção aquele povo teve. E quando a senhora White diz muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas, porque têm desconsiderado as leis da saúde nos seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar, obtivessem essas pessoas a bênção da saúde e muitas delas continuariam a fazer o quê? Continuariam a seguir o mesmo rumo de descuidado, de transgressão das leis naturais e espirituais de Deus. Se Deus, portanto, operasse um milagre,
para restaurar a saúde a essas pessoas, ele estaria, no fim de contas, a animar o pecado. Então, se Deus nos dá mandamentos e estatutos e diz, se vocês os cumprirem, eu sou o Deus que sara e, portanto, não tereis grandes aflições em termos de doenças. E, ao mesmo tempo, pelo Espírito de Profecia, percebemos que é o descuido da nossa parte para com as regras, então, estabelecidas por Deus, naturalmente, então o nosso tema está apresentado. Basta cumprir com as regras, basta cumprir com os estatutos e Deus sarará os nossos problemas. Era a apresentação mais rápida de todos estes domingos sobre 365. Mas as coisas realmente têm que ser olhadas de outra forma. Se nós olharmos para este mapa, vão ver Portugal representado ali em amarelo e em quinto lugar nos países do sul da Europa como daqueles que têm uma maior prevalência do cancro no mundo. Estamos atrás da Europa do Norte, estamos atrás dos Estados Unidos, a Nova Zelândia e a Austrália estão em primeiro lugar, mas nós não estamos num lugar confortável em termos de cancro. E quando olhamos para as previsões, e vou-vos falar de estatísticas muito rapidamente, quando falamos em 2012, estimava-se que cerca de 12,5 milhões de pessoas iriam receber um diagnóstico de cancro. Isto era um número assustador, porque 7,5 milhões de pessoas deveriam morrer de cancro nesse ano. Acontece que a Organização Mundial de Saúde também tinha previsto, dizendo que duplicaram nos últimos 30 anos do século XX, e estima-se que tripliquem até 2030, atingindo cerca de 15 milhões de pessoas. A verdade é que este número de 15 milhões de pessoas com cancro em todo o mundo foi atingido em 2012 e não em 2030. O que quer dizer que o problema do cancro acelerou, ultrapassando todas as previsões. Mas nós viemos perceber que 27 milhões de pessoas em todo o mundo irá receber um diagnóstico de cancro em 2030, daqui a 9 anos. Lembram-se que eram 15 milhões em 2012, a previsão é passar para 27 milhões. É um número brutal de gente com cancro. E isto, se pensarmos nos números mais pequenos, que é nos países desenvolvidos, é o caso do nosso, esse acréscimo poderá ser de 81%. É um número que assusta. Mais, 17 milhões irão morrer de cancro. 75 milhões de pessoas viverão com cancro. Isto diz respeito a nós, que somos os que estamos vivos agora. E que supostamente poderemos chegar até 2030. Porque como é que estão as coisas em Portugal? Em Portugal, aquilo que os homens que controlam as estatísticas dizem é que 1/4 da população portuguesa está em risco de desenvolver cancro até aos 75%. Isto significa 2,5 milhões de pessoas. E que 10% vai morrer, o que significa 1 milhão de pessoas. Qualquer coisa como 42 mil pessoas por ano. Então, nós pensamos assim, se uma pessoa em cada 4 vai morrer de cancro, isso quer dizer que 3 em cada 4 não vai morrer de cancro. Portanto, esta notícia é muito mais animadora. E não vai morrer de cancro, porquê? Porque os seus sistemas de defesa vão entrar em ação e elas vão morrer de outras causas. Mas 1/4 de pessoas a morrerem de cancro é muita gente. E porquê que isto acontece? Particularmente porque há como que um cancro adormecido em todos nós. Todos nós, todos os dias, produzimos células tumorais. Todos os dias. E não é uma nem duas. São muitas. Só que os nossos sistemas imunitários, se estiverem afinados, fazem com que essas células sejam destruídas. Cada nós tem um organismo que está concebido para lutar contra o processo de desenvolvimento de cancros. Portanto, esta é a mensagem animadora. É preciso que o sistema imunitário esteja afinado. Tudo isto é por culpa dos genes? Esta é uma desculpa que se ouve muitas vezes as pessoas dizer. São os meus genes. Isto já vem de pais, já vem de família. Mesmo nós na consulta perguntamos muitas vezes se as pessoas têm história de doença oncológica na família. Acontece que este senhor, que foi o homem que pela primeira vez conseguiu desmontar o genoma humano, ele dizia que a biologia humana é atualmente muito mais complicada do que eu imaginava.
Toda a gente fala acerca dos genes que recebeu do pai e da mãe, por esta ou aquela característica. Mas, na realidade, aqueles genes têm muito pouco impacto nos acontecimentos da nossa vida. A nossa biologia é demasiadamente complicada para se atribuir aos genes a grande culpa. E esta é uma coisa que nós temos que perceber. É que, realmente, os genes não são a nossa fatalidade. É sabido que dão-nos informações úteis acerca dos riscos que corremos, do estado atual de uma doença ou a incidência de algo sobre eles, mas a maior parte da biologia depende de muito mais coisas do que apenas os genes. E depende muito mais do que só a alimentação, ou, por exemplo, o exercício. É um conjunto de coisas, todas a interagir umas com as outras, que vão determinar determinado tipo de acontecimentos no nosso corpo. Vejam que esta afirmação é muito importante, porque olhando para o genoma humano como a solução das nossas doenças, incluindo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento, enfatiza-se este aspecto excessivamente no mundo atual. Nós temos que acreditar é que os estudos indicam que quando nós imigramos, e prestem bem atenção a isto, quando nós imigramos de um país para o outro, as nossas chances de sermos diagnosticados com uma doença crónica é determinada não pelo país de onde nós vimos, mas pelo país para onde nós vamos. Então não tem a ver com genes propriamente dito. Tem a ver com outras coisas. E isto leva-nos mais fundo quando nós vamos estudar gêmeos homozigóticos, portanto gêmeos que vêm do mesmo ovo. Eles sugerem que os genes não são a fonte da maior parte das doenças. O cancro da mama, por exemplo, só tem uma concordância em 20% das mulheres gêmeas. Nas outras não tem nada a ver. Uma pode ter, uma gêmea pode ter, e a outra não. Então isto faz acreditar que, em lugar dos nossos genes, o estilo de vida e fatores ambientais são esses sim os responsáveis por 90% a 95% das doenças, particularmente do cancro. Então, é como se nós tivéssemos um sistema de interruptores que ligam e desligam os nossos genes. Isto não altera o DNA, não altera os nossos cromossomas, mas alguns genes podem ficar ligados e criarem condições de melhor proteção, ou ficarem ligados para criarem condições para o desenvolvimento de um cancro. O que é que liga e o que é que desliga os genes? É uma ciência relativamente nova que se chama epigenética. A epigenética permite-nos estudar quais são os fatores exteriores que fazem com que o cancro possa desenvolver-se em cada um de nós. Nessa altura, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, faz-nos acreditar na capacidade que Deus tem para deixar alguns genes ligados e outros desligados. É fácil hoje começar a perceber estas coisas. Vejam que os cancros que atormentam, isto é um paradoxo, por exemplo, da mama, do cólon e da próstata, são 7 a 60 vezes mais frequentes nos Estados Unidos do que na Ásia. E a pergunta é porquê? No entanto, as estatísticas que revelam-se, quando vamos ver os microtumores, por exemplo, no caso da próstata, os homens orientais têm exatamente os mesmos microtumores que têm os homens ocidentais. Há, portanto, qualquer coisa que os protege a eles, os orientais, e a nós, ocidentais, não nos protege. O que será? Será o sushi que eles comem e que nós não comemos? Ou podemos pensar de outra forma. A taxa de cancro em japoneses, por exemplo, que vieram viver para o Ocidente, torna-se igual à nossa na segunda ou terceira geração. O que quer dizer que há alguma coisa no estilo de vida, no nosso, dos ocidentais, que faz com que eles passem a ter o mesmo problema que nós temos ocidentais. E a pergunta, com um sorriso nos lábios, naturalmente, é: será da nossa comida, dos nossos hambúrgueres, que influenciam? Uma vez mais, nós estamos a reduzir as coisas a algo tão simples, quando tudo isto é muito mais complexo. Então, estudos com filhos adotados e pais adotivos permitem afirmar que os nossos fatores genéticos contribuem no máximo em 15%. Onde estão os outros 85%?
E olhando para este quadro, é fácil perceber em cima que os fatores ambientais, portanto a tal epigenética, vai criar condições para o desenvolvimento do câncer em 90% a 95% das pessoas. Os genes só vão afetar cerca de 5% a 10%. E nos fatores ambientais é muito interessante perceber que a dieta, portanto a alimentação, 30% a 35%, mais o tabaco, 30%, mais a obesidade, 20%, mais o álcool, praticamente representam 90% das possibilidades ambientais. O que quer dizer que se controlarmos o tabaco, controlarmos o álcool, controlarmos a obesidade e controlarmos a dieta, o risco de podermos vir a ter cancro existe, mas é muito menor. Isso faz com que olhemos para estes ratos, os ratos agouti, que são ratos que foram manipulados geneticamente para serem sedentários, gulosos e ao mesmo tempo gordos, por estas condições. Pela sua obesidade e pela sua alimentação, eles acabam por ter uma tendência imensa para ter cancro. Este é um irmão. O que faz este irmão diferente um do outro? Porque o que é normal é ter o pelo castanho, serem muito ativos e comerem só o necessário para a sua sobrevivência. Então, uma experiência que foi feita em que uma ratazana prenhe com uma dieta normal, aquilo que é esperado é que a maioria dos seus filhotes seja de cor amarela, coma demais e seja propensa a ter diabetes e cancro. Se, no entanto, introduzirmos na dieta dessa ratazana vitamina B12, ácido fólico, complexo B, aquilo que se vai verificar só pela alteração da alimentação é que os filhotes são de cor castanha, com apetite normal e sem predisposição a diabetes e cancro. E são estas experiências que nos despertam para a tal epigenética, para a tal capacidade de o ambiente e as circunstâncias em que vivemos poder influenciar ou não a nossa tendência para ter cancro. É, portanto, uma doença do estilo de vida. A resposta já é, claramente, o cancro é um problema de estilo de vida. Há fatores de risco e alguns deles são conhecidos e nós não os conseguimos alterar. Um deles é o envelhecimento, por exemplo. Nós sabemos que, por exemplo, os americanos vão ter um diagnóstico de câncer em toda a sua vida, mas acima dos 55 anos, esse valor sobe quase para 80%. Que é uma coisa parecida com as nossas estatísticas em Portugal. Mas isso representa qualquer coisa como 1.500 pessoas por dia a receberem um diagnóstico de cancro. Em Portugal, nós esperamos 2.862.000 pessoas, que é uma proporção dos tais 78% para uma população de 3.600.000, que é a população portuguesa com mais de 55 anos no momento. Portanto, não podendo nós mexer no envelhecimento, sendo uma coisa, entre aspas, fatal, não conseguimos alterar muito este fator de risco. E este agora, que são determinados químicos e outras substâncias. É que em meia dúzia de anos, vejam, de 1930 até hoje, nós passámos a produzir 200 milhões de toneladas de químicos, com o objetivo, naturalmente, de melhorar a nossa qualidade alimentar. O problema é que muitos desses químicos são disruptores. Nós falamos de disruptores endócrinos porque alteram o comportamento das hormonas no nosso corpo. Nós sabemos, por exemplo, os xenoestrogénios imitam os estrogénios e têm uma tendência a ficarem guardados na gordura. O que quer dizer, quando uma senhora é obesa ou tem excesso de peso e decide emagrecer, se ela tiver consumido estes produtos, e quase todos vós consumistas, quando eles se libertarem na corrente sanguínea, provavelmente vai causar sintomas que nunca tinham tido. Mas eles estão armazenados na gordura. A atrazina, por exemplo, só em 2006 é que foi proibida. Só as pessoas com menos de 15 anos é que estão livres delas. Todos os outros com mais de 15 anos têm atrazina no seu sangue. Mais, na sua gordura. Vejam que a Comunidade Europeia, a União Europeia, é o maior produtor mundial de pesticidas. E 80% a 90% de todos nós temos 3, 4 produtos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, seja o que for, reservado na nossa gordura.
Sejamos magros, sejamos gordos, mas naturalmente as pessoas com excesso de peso armazenam mais. Agora, pior do que isso, é isto. São os químicos que nós inocentemente pomos no nosso corpo. Nos batons, nos vernizes, nos blushes, nos shampoos, nos desodorizantes, e esquecemos que essas substâncias todas têm químicos que a nossa pele pode absorver. Particularmente preocupante é agora, nesta altura do ano, os protetores solares que as pessoas utilizam e depois expõem-se ao sol, 40 graus, 30 graus, seja qual for a temperatura, e pensar que eles não vão entrar na nossa circulação e vão poder fazer estragos com o passar do tempo. Cancros, é só escolher, causados por razões ambientais. Nós passamos para o tabaco. O tabaco parece que é uma coisa que não nos preocupa. Em 1950, 80% dos homens fumavam. E quando um homem fuma um maço de cigarros, ele aumenta o seu risco de ter cancro 30 vezes. Mas pior, e pouco falado, é o risco que a mulher que toma a pílula corre quando ela fuma. Porque o risco de poder vir a ter cancro sobe 70 vezes mais. Não se diz, por exemplo, que morreram 60 mil crianças com menos de 5 anos por causa do fumo passivo. O fumo que alguém fumou e que elas fumaram sem querer. 60 mil crianças o ano passado com menos de 5 anos. Também não se diz que 1,5 milhões de pessoas perderam a vida devido a doenças respiratórias, que não é o cancro, mas por doenças respiratórias. Também não se diz que morrem 8 milhões de pessoas todo o ano, em todo o mundo, e 3 milhões não tocam num cigarro. É o fumo passivo. E não se diz que em Portugal morrem 32 pessoas todos os dias devido ao tabaco. Estamos preocupados com o Covid e temos que estar, mas parece que isto passa ao lado de todos nós. Morrerem mais de 30 pessoas por dia em Portugal devido ao tabaco. É um fator de risco conhecido, como conhecido também é o do álcool. E o do álcool, o que é interessante, é que os consumidores têm o direito de saber isso, porque 1 em cada 10 cancros na União Europeia é causado pelo álcool. Não se fala disto. Estes consumidores podem substancialmente reduzir o seu risco de cancro bebendo menos e menos vezes. Também não se diz que por cada bebida consumida diariamente parece haver um aumento de 11% na mulher no que diz respeito ao cancro da mama depois da menopausa. Mais 320 mulheres. Não é um estudo com 4 ou 5. São 320 mulheres. E verificaram haver uma possibilidade de 41% de virem a ter cancro da mama por cada bebida. Também, em relação ao homem, o consumo de álcool está associado a um risco superior de cancro da próstata. Aqueles que bebem mais de 7 bebidas por semana, o que significa 1 por dia, têm 21% mais possibilidades de terem cancro da próstata e terem um cancro de alto risco. E pior do que tudo isso, é que há uma indicação, uma diretiva da União Europeia, que é conhecida por muitos de vós, com certeza, é que do ponto de vista de saúde pública e clínico, não há nenhum benefício clínico em promover o consumo do álcool. Portanto, quando colegas meus, ou pessoas ligadas à saúde, dizem que beber um copo de vinho por dia faz bem ao coração, ou faz bem isto, ou faz aquilo outro, há uma diretiva da União Europeia a dizer, não façam isso. Quando nós olhamos para a mortalidade atribuída ao tabaco e ao álcool, é só escolher. Tudo isto são cancros que nós podemos contrair graças ao tabaco e ao álcool. Radiação ionizante. O que é isto? Eu utilizo este gráfico, ou este mapa, para vos ajudar a perceber isto. A radiação luminosa que está à nossa volta é uma radiação eletromagnética. Tem ondas. E as ondas têm um comprimento que é diferente umas das outras. Podem ter mais de 1 km, podem ter só 100 metros, ou podem ser inferiores a 1 milímetro. Consoante o tamanho da onda, também a frequência é importante. Quanto maior a onda, menos frequência há. Quanto menor a onda, maior a frequência. Quanto maior a frequência, maior o risco que essa radiação tem para o nosso corpo. Essas radiações são chamadas ionizantes. Fala-se muito no micro-ondas. O micro-ondas não tem radiações ionizantes. Portanto, não altera o DNA.
Os telemóveis não são radiações ionizantes também. As linhas de alta tensão não são radiações ionizantes. Radiações ionizantes são aquelas a partir ali do ultravioleta para a frente. Tem o raio-x, tem os produtos radiativos e tem os próprios ultravioletas da luz. Estas são radiações ionizantes. Estas, sim, são prejudiciais à saúde. E nós conseguimos perceber, por exemplo, quando vemos este esquema, que uma viagem de avião produz esta quantidade de milissieverts, um raio-x Thorax 0,100. As senhoras têm muitas restrições a fazerem mamografia por causa da radiação, mas vejam a diferença para um TAC. Muita gente tem medo de fazer mamografias, muitas senhoras, e, no entanto, às vezes desesperam pela possibilidade de fazer um TAC à coluna ou a qualquer outro sítio para detectar um problema. E, no entanto, a radiação de um TAC é muito mais elevada, chegando a próximo de 50 a 100, que é já um nível de radiação que pode causar alterações celulares. Com alguma moderação, é evidente que estes exames são seguros, mas há que ter cuidado. Dentro das radiações, claro que temos a luz solar. E a luz solar, se ela for feita com cuidado, ela é saudável. Mas se não for, é chamado o lado negro da luz solar, é o melanoma. E o melanoma é uma lesão terrível, é um cancro terrível, porque metastiza com muita facilidade. O que as pessoas muitas vezes não dizem é toda a verdade em relação ao melanoma. Dizem que o melanoma tem a ver com o facto das pessoas apanharem sol. Não é verdade. Ou é só parte da verdade. Há uma troika que determina o aparecimento do melanoma. Essa troika é constituída por junk food. Quando nós vamos para a praia e vamos comer aqueles bolinhos, ou vamos comer coisas doces, ou vamos comer, não gosto de chamar porcaria, mas pronto, junk food. Quando nós nos esquecemos de que por causa daquela comida deveríamos levar, não é sumo de laranja. O sumo de laranja não é aconselhado levar para a praia. Mas um sumo com, nem é o sumo, são os frutos vermelhos, para funcionarem como antioxidantes. E depois então a exposição solar. Estes 3 elementos são os principais responsáveis pelo melanoma. Mas vamos avançar, porque dentro da radiação nós temos também a questão da luz elétrica, que foi inventada há 130 anos. E sendo uma bênção, permitindo-nos fazer coisas que eram impensáveis há 130 anos, a verdade é que ela veio alterar os nossos hábitos noturnos. E ao modificar os nossos hábitos noturnos, nós deixamos de produzir melatonina. E a melatonina, curiosamente, controla a obesidade, pode controlar a depressão também, mas também controla o sistema imunitário e a luta contra o cancro. Determinadas hormonas, estamos a falar de fatores de risco. Estão a ver a dimensão, quando temos que falar de prevenção do cancro. Determinadas hormonas, nós sabemos que o estrogênio é capaz de induzir este tipo de cancro. Nós sabemos a testosterona que muitos homens tomam para aumentar os seus músculos ou para aumentar a sua potência sexual. Ela não é inofensiva, pelo contrário, é responsável por este tipo de cancros. A insulina que os diabéticos têm que usar e que é uma alternativa para eles para poderem viver, se não for usada com sabedoria e a pessoa não souber cuidar dela própria, vai poder causar qualquer um destes cancros. E depois há uma hormona, a de crescimento, o fator de crescimento, que também está presente nestes alimentos com muita gordura e com carne, sobretudo, que podem desencadear este tipo de cancros também. Então, vamos dar um passo mais em frente, alguns vírus, algumas bactérias, alguns fungos, e aqui nós sabemos que o número de cancros que resultaram de infecções, o ano passado, foi 18%. Que infecções essas? Olhem, apresento-vos uma que é muito fácil de adquirir, porque muitas pessoas têm, que é o Helicobacter pylori. Muitas pessoas têm gastrite, têm Helicobacter, e se não o tratarem, ele pode desencadear um processo de carcinogénios no estômago. Há outros, o HIV, naturalmente, o Epstein-Barr, a hepatite, o papilomavírus, todos eles podem levar ao aparecimento de cancro. Mas chama a vossa atenção particularmente para uma coisa que às vezes passa ao lado, que são os fungos, os bolores. Atenção aos fungos e aos bolores.
evitem consumi-los. Mesmo que seja num queijo afamado, em que aqueles bolores sejam considerados pré-bióticos ou probióticos, como quiserem, embora sejam coisas diferentes. Chocou-me esta notícia, esta informação, já tem alguns anos, mas ela continua atual, que é esta, feita nesta Universidade de Washington: o consumo de antibióticos está associado ao aumento do risco de cancro da mama. Quanto mais antibióticos uma mulher tomar, maior o risco de poder vir a ter um cancro da mama. E consegue-se perceber isso. Vejam que mulheres que tomaram ou que tiveram 25 antibióticos num período de 17 anos, o que é mais ou menos um antibiótico por ano, têm mais do dobro de probabilidades de contrair cancro da mama. Isto por causa do efeito que algumas bactérias e alguns vírus têm na formação do cancro. Bom, excesso de peso não podia faltar. Quando nós falamos de excesso de peso, nós vamos à Sociedade Portuguesa para o estudo da obesidade, e depois do tabaco, a obesidade é o segundo fator de risco mais elevado para o cancro. O segundo, a obesidade. O excesso de peso é um caminho, mas a obesidade é o pior de todos. 50% da população tem excesso de peso. Metade da população portuguesa tem excesso de peso. E 14%, representa 1.400.000 pessoas, mais ou menos, têm obesidade. E com isso, um risco acrescido de poder até vir cancro. Obesidade causa cancros. Tudo isto são cancros causados pela obesidade. E são mais na mulher, 20%, do que no homem, por razões hormonais também. Importante é terem a noção de que esta substânciazinha que aparece aqui, maglo, é um enzima que foi descoberto há cerca de 1 ano. E este enzima, sabe-se que catalisa, utilizando células de gordura, uma coisa que se chama a sinalização celular. Com isso, há quase dado uma ordem, um sinal às células para descontrolarem a sua divisão. Sabe-se que é um promotor do cancro nas pessoas obesas, e falamos de obesidade, ou excesso de peso, todas aquelas pessoas que têm mais de 80 centímetros na sua cintura, no caso das senhoras, e 94 centímetros no caso dos homens. Portanto, é cada um medir a sua cintura e depois perceber se está com excesso de peso ou obesidade e depois tentar controlar isso da melhor forma. A verdade é que Portugal está em terceiro lugar entre os países da União Europeia que menos atividade e desporto praticam. Estamos em terceiro lugar. E nós sabemos que a obesidade é o resultado de comer e não gastar. Tem que haver aqui um equilíbrio entre o que se come e o que se gasta. Se se come mais do que se gasta, e a única forma de gastar é fazendo exercício, é natural que as pessoas vão aumentando de peso. Claro que a falta de atividade física, como acabei de vos dizer, leva à obesidade, mas leva a uma outra curiosidade muito grande, que é esta. Está estudado que o risco de cancro aumenta com o sedentarismo. Menos risco de cancro com atividade. E mais do que propriamente as pessoas pensarem em ir para um ginásio e fazer exercícios, ou todos os dias fazerem caminhadas, 10.000 passos, 12.000 passos, o mais importante é, ao longo do dia, as pessoas mexerem-se muito. Quanto mais se mexerem, quantos menos intervalos tiverem, quanto mais atividade tiverem, melhor. Aquilo de passar um dia sentado numa secretária, ao final do dia fazer uma caminhada de 10.000 passos, ou 12.000, ou seja, o tempo que for, não é mau. Mas o ideal é que distribuam essa atividade ao longo do dia. Mexam-se, é a mensagem. Não interessa se é muito ativo, se é passear. A mensagem é, mexam-se, porque o risco de cancro diminui nas pessoas mais ativas em relação às pessoas sedentárias. Outras vantagens em mover-se, muito rápidas. O sistema imunitário melhora, provam que a atividade física torna as células mais aptas a lutar contra as doenças. Também reduz a gordura corporal. A gordura extra na cintura aumenta os níveis hormonais circulantes e a inflamação, aumentando o risco de cancro. Portanto, não deixem aumentar a gordura da vossa cintura, se faz favor. E, finalmente, uma coisa que é muito importante. Eu
que chamo muito a atenção para isto é: ponham o vosso intestino a funcionar todos os dias. Entra, tem que sair diariamente. Se fica, se retém, estão a acumular substâncias que podem danificar o vosso intestino. E por isso é que se diz que o movimento diminui a exposição do revestimento intestinal a potenciais substâncias carcinogénicas durante o processo digestivo. Mexam-se. É a mensagem. Bom, há quem fale em material dental também. Há aqui pessoas mais aptas para falarem desse assunto que eu, mas há algumas amálgamas, o mercúrio, alguns compósitos estão associados. Mais importante, eu queria falar do stress emocional e físico. Aqui, quando se deu a libertação do campo de Auschwitz, os judeus que foram salvos foram estudados no seu percurso de vida e verificou-se que a maior parte deles veio a morrer de cancro. E na altura pensou-se que isso tinha tido a ver com o stress emocional. Foi fácil perceber que não. As carências nutricionais, os problemas que eles passaram, os déficits que criaram, foram os responsáveis no conjunto por eles terem tido mais cancro. Mas é curioso, naquilo que diz respeito ao stress físico, por exemplo, que é as pessoas que fazem maratonas, nas primeiras 48 a 72 horas, correm um risco maior de terem uma doença ou sofrerem uma infecção do que as outras pessoas que não correram a maratona. Porquê? Porque o esforço exagerado, o stress físico, cria um estado inflamatório no corpo. E ao criar um estado inflamatório, vai propiciar o desequilíbrio na divisão celular. Portanto, façam desporto, mas de uma forma equilibrada. É o que estão a dizer. Finalmente, chegamos à dieta pobre. A nossa lista é imensa. E quando falamos de dieta pobre, eu lembro-me sempre desta imagem que bem representa o que é uma dieta pobre. E esta frase de Hipócrates, em que ele dizia: deixem a comida ser a vossa medicina. Já o Thomas Edison dizia uma coisa muito interessante. O homem que descobriu a luz diz: não tratarão os seus pacientes com drogas, mas sim tratarão e prevenirão as doenças com a alimentação. No fim de contas, esta é uma frase moderna que diz: aquilo que consumimos é o que acaba por nos consumir. E é por aí que nós vamos à Associação Internacional de Luta contra o Cancro, que diz que a alimentação inadequada é a segunda maior causa de cancro que poderia ser evitada perdendo apenas para o cigarro. Estima-se que 20% dos tumores malignos, 35% das mortes por esta doença, tenham origem nos hábitos alimentares dos pacientes. Este estudo, que envolve 207 países, é um estudo sério, olha para várias componentes dos diferentes países e um deles é a alimentação. E eles chegaram à conclusão, 2019, estes dados, de que 1 em cada 5 mortes nestes 207 países foi causado pela alimentação. Eles verificaram também que 11 milhões de pessoas tinham morrido e não era apenas o problema da fome, era da dieta pobre. Porquê? Porque tem demasiado sal, tem cereais integrais insuficientes, menos de 23 gramas por dia. Muitos de vocês estarão a perguntar: mas o que é isso de 23 gramas por dia? Há muitas tabelas que nos ajudam a perceber isso. O que é que tem mais, tem menos? Vamos aprender a ler os rótulos dos alimentos para perceber qual é a quantidade de fibra alimentar que tem. Vamos perceber que tudo aquilo que é doçaria, por exemplo, não tem praticamente fibra nenhuma, é só calorias, e que o pão também varia em si, e que o pão integral é sempre melhor que o pão refinado. Isto são coisas que as pessoas sabem, e que este estudo veio confirmar. Fruta insuficiente, níveis insuficientes de frutos secos, sementes, vegetais, ômega 3 e fibra. É engraçado como é que chegam a estas conclusões que nós já sabíamos há algum tempo. A Comunidade Europeia, como é que se portou neste estudo? Diz que o principal fator de risco foi o consumo insuficiente de cereais integrais, seguido de pouca fruta, poucos frutos secos e sementes,
muito sal, poucos vegetais, pouco ômega 3, pouca fibra, poucas leguminosas, poucas gorduras insaturadas, pouca carne, pouco peixe. Mentira. Não está lá nada disso. É isto só o que está em razão, em testemunho das razões que levam as pessoas a morrerem por terem uma dieta pobre. Quando se vai tentar escalpelizar os pormenores, verificam-se coisas tão interessantes como isto. Estamos a ingerir 23% da quantidade ideal de cereais integrais, 12% da quantidade de frutos secos. Em contrapartida, estamos a ingerir mais 90% do que o recomendado em carnes processadas, 86% de sal a mais, 18% de carne a mais. Se queremos um mundo mais saudável alimentar, e nós temos que aumentar o consumo de frutos, vegetais, frutos secos, leguminosas, para o dobro. E, em contrapartida, reduzir o açúcar e a carne vermelha em quanto? 50%. Um estudo muito interessante foi verificar quais eram os países com o menor número de mortes relacionados com a alimentação. E verificaram que a França estava em segundo lugar, a Espanha em terceiro lugar, em quarto lugar estava o Japão e em quinto lugar estava Andorra. Não, Portugal não estava neste grupo. Quando se foi ver quais eram os piores em termos de alimentação, eram a Papua, as Ilhas Marshall, o Afeganistão e o Uzbequistão. Quem está em primeiro lugar? Surpreendam-se. Israel. Dá que pensar. E este é o estudo que não tem influências religiosas nenhumas. As principais causas de morte relacionadas com a alimentação, naquele estudo, doenças cardiovasculares. 10 milhões de pessoas. As doenças oncológicas, quase 1 milhão. Vejam a diferença impressionante entre as doenças cardiovasculares e o cancro. E a diabetes. E claramente a diabetes e as doenças cardiovasculares têm a ver com a alimentação, por excelência. Também o estilo de vida. Morrem mais pessoas em todo o mundo por causa dos seus hábitos alimentares do que pelo tabaco, acidentes de viação ou qualquer outro fator ambiental ou de estilo de vida juntos. E mais de 75% das doenças na última década estão comprovadamente relacionadas com os animais que comemos. Tudo aponta num determinado sentido que é este. Fast food? Claro que sim. Junk food? Claro que sim. Contribuem para isso. A party food, muitas pessoas utilizam também com alguma frequência. E, para espanto meu, o restaurante do Instituto de Formação Turística diz que a alimentação típica dos portugueses é esta. E eu pensava que a alimentação típica dos portugueses era a mediterrânica. É mentira. Nós não temos alimentação mediterrânica nenhuma. Temos uma alimentação muito rica em sal, muito rica em coisas que realmente não nos ajudam. Por exemplo, excesso de sal, muita gordura, e gordura trans no meio, abuso do açúcar, abuso de bebidas alcoólicas, esquecem o pequeno almoço, não são capazes de tomar o pequeno almoço, não estão preparados para isso. Comem em quantidade excessiva e também comem com pouca quantidade de hortícolas e fruta. Estes são os erros que nós portugueses cometemos e que nos podem levar a uma situação de cancro. Carnes processadas. É engraçado falar nisto. As carnes processadas, nós encontramos as prateleiras cheias. Vamos encontrar as almôndegas com uma quantidade de gordura trans e, sobretudo, de sódio muito elevado. Vamos encontrar estas linguiças cheias de gordura. Vamos encontrar carne moída, que muitas vezes não é moída na hora, e mesmo moída na hora não é boa. E, finalmente, esta mistela, que alguns de vós conheceis bem, são 30 e tal produtos que estão na composição,
Um deles, aquele dimetilpolixilaxano, é um produto que é muito utilizado nos implantes que as senhoras utilizam às vezes para se tornarem mais chamativas. Todos estes componentes estão naquela mistura e naquela papa, que é, no fim de contas, a matriz para os nuggets. Nós comemos muita carne processada em Portugal. Nós utilizamos o bacon também, começa a ser uma moda, e nós sabemos que um cachorro quente ou 2 fatias de bacon por dia podem causar morte precoce em 20% dos casos, aumentar o risco de morte por doença cardiovascular e também de morte por cancro. Também comer um bife, carne vermelha, mais ou menos com o tamanho de um baralho de cartas, também pode desencadear 10% de risco aumentado de morte por cancro. Nós não temos hoje dúvidas de que algumas substâncias que estão presentes na carne, esta é uma delas, é um gene. Este gene não existe no homem, mas existe na carne de animais, vaca, borrego, porco, cabrito, existe. E este gene catalisa esta substância, que é um ácido, de tal forma que ele dê origem a este outro ácido. Esta substância, que está à superfície das células e ajuda as células a reconhecerem-se umas às outras, no nosso corpo é estranha. Quando nós comemos carne destes animais, esta substância entra na circulação do nosso sangue, é transportado por umas proteínas e é olhado pelo nosso corpo como sendo algo estranho, como antigénios. O que é que o corpo faz? Vai produzir contra eles anticorpos. Sempre que comermos carne destes animais, o nosso corpo vai criar uma reação antigénio-anticorpo, que é inflamatória. Se ainda por cima patrocinarmos com substâncias que às vezes as pessoas utilizam nas carnes, nós temos todas as condições para ter o cancro. Quanto mais carne vermelha, maior a probabilidade de cancro. E há mais. Se nós olharmos para a riqueza em aminoácidos que contém enxofre na composição da carne, que libertam cisteína e metionina, e olharmos para a riqueza também em aminoácidos aromáticos, que são estes, os 2, aliás os 4, criam condições para a formação de cresol e fenol no nosso corpo, que são claramente substâncias cancerígenas. Não há dúvidas hoje acerca do consumo da carne e a probabilidade de vir a ter cancro com maior potencial. Grãos refinados. Nós consumimos qualquer coisa como 129 quilos de farinha por ano. Farinha essa que é refinada. Não tem nem o gérmen, nem tem o farelo. Só tem o endosperma. Isto é só para a engorda. Não tem mais riqueza nenhuma. Todos os minerais, todas as vitaminas são perdidas no processo de refinação. Portanto, podemos optar por coisas integrais. É sempre muito melhor. Mesmo que às vezes não nos possa parecer tão bem. Os alimentos açucarados, todos nós sabemos que os alimentos açucarados são... Aliás, devem saber isso. Qualquer pessoa que tem cancro, a primeira regra que deve fazer é nunca mais tocar num doce. Porque quem tem mais avidez pelo açúcar são precisamente os nossos tumores que formamos. E só chamar a vossa atenção, discute-se muito a questão do mel, discute-se a questão do maple syrup e do agave. O pior de todos é o agave, por causa do teor de frutose que tem. Entre agave e mel, é preferível o mel. Mas não esqueçam que 70%, 50% é frutose, mas 70% a 80% do mel é açúcar. Finalmente, os refrigerantes diet, em que as pessoas tiram o açúcar da sacarose e juntam substâncias que podem ser prejudiciais. Ou são mesmo. Portanto, falar do leite. Até me custa às vezes falar do leite. Sobretudo porque eu sei que é um alimento vivo, tem muitas bactérias e mesmo que sejam mortas com a pasteurização, os corpos das bactérias ficam lá, aquilo que se chama o pus. E nós sabemos que um litro de leite tem 20 milhões de bactérias e qualquer coisa como 750 milhões de células chamadas de pus. E é engraçado, nós sabemos que a Comunidade Europeia permite 400 milhões de células de pus por litro. Este é um valor legal. Portanto, quando consumimos laticínios,
nós estamos a consumir um alimento que está contaminado. Então, só tínhamos agora, para terminar, que por esta questão, então, eu posso ajudar alguma coisa à alimentação saudável? Oh, esqueçam. Isto dava para estar a noite a falar sobre a alimentação saudável. Porque ela depende destes fatores todos. Particularmente, tenham atenção a esta questão dos alimentos bio. São mais caros 30%, muitas vezes, e muitos deles não estão certificados. Então, nós vamos olhando para a frente e o horário das refeições, muito importante para a alimentação saudável, e o número de refeições. As pessoas esquecem-se muitas vezes que tem um relógio biológico dentro delas. E o relógio biológico diz que elas devem comer num espaço de 8 horas. Se comerem às 7 da manhã, a última refeição deve ser entre as 15 e as 17 horas. Depois disso não devem comer. E aquele copinho de leite ou chá tomado ao deitar para aconchegar o estômago é deixar o estômago a trabalhar em vão. Não é em vão, mas é desnecessariamente. Portanto, o nosso relógio biológico diz que nós devemos fazer 2, 3 refeições por dia e no intervalo de 8 a 10 horas o máximo. Depois, quando se fala da quantidade que nós ingerimos e do valor calórico, a quantidade de óleo, o que enche o estômago, quase nada. O bife enche um pouco mais, mas aquilo que nos dá a plenitude, dá a satisfação, são os legumes. Com a vantagem destes se fazerem a digestão muito mais rápido e aliviar o estômago da sobrecarga e aqueles levarem 3, 4 horas para se fazer a digestão. Mas, quando nós falamos da quantidade e olhamos para este slide que é típico, cada prato deste tem 200 calorias, portanto 9 vezes 200, comer isto dá-nos 1800 calorias. A maior parte das pessoas deve comer entre 1800 a 2000 calorias. Agora, olhando para isto, pensem se alguém ficaria satisfeito por comer só isto. E esta é uma das explicações que se dá muitas vezes para as pessoas aumentarem de peso. O microbioma, as bactérias do nosso intestino, a genética. Portanto, quando se fala de alimentação saudável, é quase como o cancro. Tem que se falar de tanta coisa, de tanta coisa. Então, deixem-me só partilhar convosco rapidamente isto. Os segredos de longa vida. Okinawa. 1% de peixe. Menos de 1% de carne. Menos de 1% de laticínios e ovos. 96% de vegetais. 90% de integrais. Okinawa. Antes de ser invadida pelos Kentuckys, pelos McDonald's e pelos pizzas, a longevidade naquela cidade era superior a 90 anos. E foi uma das cidades que chamou a atenção deste senhor, o Dan Butler, e que nos põe perante esta situação, que é, estamos todos errados. Porque nós temos uma ordenança que nos diz, comam estas coisas, porque elas são melhores para vós. E se vocês respeitarem as minhas ordenanças, eu vou sarar os vossos problemas. Porquê que nós não seguimos estas ordenanças? Muitas vezes é a pergunta que se faz. Então, quando olhamos para a multidão de dietas que existem, de recomendações que existem, estar 3 dias sem comer, beber água do mar, fazer sumos detox, estamos sempre à procura de soluções fáceis para resolver os nossos problemas de saúde. A nossa saúde é algo muito complexo e que implica muitas coisas. Não é uma coisa só, mas é, em lugar de um fator apenas e de forma isolada, é um conjunto de fatores. Então a minha recomendação é de que não iniciem um regime ou uma dieta que tenha um prazo de validade. Foquem-se num estilo de vida que perdure toda a vida. Não façam coisas temporárias, adotem estilos de vida. E como sabem, o estilo de vida New Star é aquele que melhor condições reúne, nós sabemos, para prevenir o cancro. Eu gosto desta frase. Se esperarmos que todos os detalhes sejam conhecidos para mudarmos o nosso estilo de vida, é certo que quando isso acontecer, estaremos mortos. É hoje que nós temos que começar a mudar o nosso estilo de vida. E quando olhamos para estes povos de Okinawa, para os Tarahumara, quando olhamos para os Sherpa, para os Hunza, para os Adventistas de Loma Linda, o que é que os une a eles todos? É o facto de fazerem exercício, respirarem ar puro, apanharem o sol e terem uma alimentação vegetariana ou lacto-vegetariana. No fim de contas, o Dan Butler não descobriu nada de especial quando percebeu que as 5 zonas do mundo onde existem pessoas que vivem mais de 90 anos, em que há muitos centenários, se baseava numa alimentação saudável e
no exercício físico. Mesmo a acabar, isto está num site médico e fazem esta pergunta assim: quantos cancros do intestino podem ser prevenidos? E a resposta que aparece é 50%. Como é que nós podemos prevenir este tipo de cancro? É simples. Manter um peso saudável ao longo da vida. Mexer-se mais todos os dias. Ingerir alimentos ricos em fibra. Limitar a carne vermelha. Evite carne processada. E não consumir álcool. 50% dos cancros nós conseguimos prevenir do intestino. Quando olhamos para os fatores de risco e começamos a eliminar quais são aqueles que eu posso eliminar, quais são aqueles que eu posso reconstruir, eu posso responder a esta pergunta. O cancro é uma doença prevenível? Sim. É preciso que as pessoas acreditem que toda a verdade passa por 3 fases. Primeiro é ridicularizada, depois é violentamente atacada e, por fim, é aceito como evidente. E aquilo que vos estou a dizer esta noite pode ser violentamente atacado, mas mais tarde vão-me dar razão. Porquê? Pela simples razão de que é trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que lhes cura as enfermidades, a menos que sejam também ensinados a renunciar a hábitos nocivos. E aquilo que vos apresentei foi um conjunto de hábitos que podem ser nocivos e que nos podem realmente fazer perder a nossa saúde.